Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Valéria e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai falar sobre um caso bárbaro que chocou o Brasil na década de 1950. E infelizmente, esse caso não ficou só conhecido pela crueldade, mas também pelo julgamento no tribunal. Será que a justiça, as leis e as punições daquela época são muito diferentes das de hoje? Será que o dinheiro ou pessoas influentes podem mudar o rumo de um julgamento ou até de uma condenação? Hoje vamos conhecer o caso da Aida Cury. Mas antes da gente continuar, não esquece de se inscrever aqui no canal, combinado? E agora vamos lá? Direto pro vídeo. Aida Jacob Cury nasceu em Belo Horizonte, Minas Gerais, no dia 15 de dezembro de 1939. A Aida era de uma família religiosa e ela era a terceira dos 5 filhos do casal sírio, Assad Cury e Jamila Jacob Cury. Em 1944, quando a Aida tinha 5 anos, ela perdeu o pai. E a Jamila e os filhos foram morar no Rio de Janeiro porque ela precisava trabalhar para sustentar os filhos. Eram 4 meninos e uma menina, e todos com menos de 10 anos. Então, ela decide deixar os 4 filhos no internato Escola Moreira e a Aida fica no educandário católico Gonçalves de Araújo. A Aida se adaptou muito bem no educandário. Ela era uma excelente aluna, muito comportada, ela era até um exemplo para as outras meninas. E ela se tornou uma jovem muito devota, muito religiosa, tanto que ela até chegou a pensar em se tornar freira. Ela ficou no educandário por 12 anos. Quando ela completou 18 anos, ela voltou a morar com a mãe e com os irmãos. E aí ela vai trabalhar na loja do irmão dela. E ela decide fazer um curso de inglês e um curso de datilografia, que na época, 1958, quem tinha feito esse curso tinha chances de conseguir um emprego melhor. Então, 7 meses depois de sair do educandário, sem deixar de lado a sua religiosidade, a sua devoção, ela começa a frequentar em Copacabana o curso de datilografia no horário das 6 às 7 da noite. Bom, no dia 14 de julho de 1958, com 18 anos, a Aida e sua amiga Ione saem do curso de datilografia que ficava na rua São Miguel Lemos, em Copacabana, por volta das 7 horas da noite e vão andando em direção ao ponto de ônibus, quando as duas são abordadas por 2 rapazes. O Ronaldo Guilherme de Souza Castro, de 19 anos, ele já tinha sido expulso de algumas escolas, também já tinha uma vasta ficha na polícia por bagunça, por agressões, por roubos. Ele era o tipo playboyzinho galã, estava sempre bem vestido, de óculos escuros, sempre paquerando as meninas, na maioria das vezes de forma inconveniente, e ele era protegido pelo pai, um grande empresário no estado do Espírito Santo, onde o Ronaldo nasceu. O outro rapaz era o Cássio Murilo Ferreira, de 17 anos. Ele era enteado do síndico do prédio onde o fato aconteceu. O Cássio não trabalhava e também já tinha sido expulso de várias escolas por mau comportamento. Ele chegou a ser expulso de uma das escolas porque ele ficava levantando a saia das meninas. Ele também era bem inconveniente, igual ao amigo dele, o Ronaldo. E agora, a gente já sabendo quem são os 2 rapazes, vamos voltar lá na noite do dia 14 de julho de 1958. O Ronaldo, o Cássio e o Antônio Silva, o porteiro de 27 anos do edifício Rio Nobre, que ficava bem perto da esquina onde o Ronaldo e o Cássio costumavam ficar, e perto do curso da Aida. Os 3 ali na calçada abordam a Aida e a amiga dela. Um deles joga uma chave no chão e pergunta se era delas, tentando puxar uma conversa. A Aida responde que não, e como ela não conhece os meninos, ela responde de forma meio seca. Ela não dá muita atenção para eles, vira as costas e as duas continuam andando. Eles ficam irritados, com a atitude dela, e aí eles pegam a caixa de óculos e a bolsa dela, saem correndo e se escondem na recepção do edifício Rio Nobre, onde o Antônio era porteiro e que na época estava em reforma. E aí o que acontece? A Aida sozinha
vai atrás deles para pegar as coisas dela, né? O dinheiro do ônibus para ela voltar para casa estava na bolsa. Então, ela vai buscar, vai tentar pegar a bolsa de volta. E segundo as testemunhas, quando ela entra na recepção do prédio, ela é puxada para dentro do elevador. Ela tenta fugir, mas eles seguram ela, sobem até o topo do prédio e durante meia hora eles batem nela e tentam abusar da Aida. Na época, essa atitude de abuso era conhecida como curra e acontecia muito mais do que a gente pode imaginar. Depois desses 30 minutos com tanta agressão, a Aida, tentando se defender, lutando com eles, ela vai perdendo as forças e acaba desmaiando. E aí, olha só, os agressores, achando que a Aida estava sem vida, eles pegam o corpo dela, descem até o apartamento de baixo do 12º andar e jogam o seu corpo do terraço do apartamento para parecer que ela tirou sua própria vida. Quando a polícia chegou no local, ao lado do corpo, lá na calçada, estavam os cadernos e a bolsa da Aida. E dentro da bolsa tinha um lenço com sangue. Foi feita a autópsia no ML e, de acordo com o laudo médico, a Aida não chegou a ser violentada. Ela faleceu ainda virgem. O laudo também mostrou que ela tinha escoriações e equimoses causadas por socos e arranhões, vários arranhões nas coxas, na barriga e no pescoço. No peito do lado esquerdo tinham marcas bem fundas de unhas e uma ruptura no lábio na parte interna superior. Ainda tinham sinais de socos no queixo e marcas de fortes apertos no pescoço. E nos braços, antebraços e nas mãos tinham marcas de ferimentos de defesa, ou seja, ela tentou e muito se defender deles. Os peritos fizeram a reconstituição na cena do crime e eles concluíram que a Aida sofreu muito nas mãos dos agressores, mas que toda essa agressão não poderia ter sido feita só por uma pessoa, no mínimo por 2 pessoas e ainda as 2 agindo ao mesmo tempo. A polícia ainda conversou com várias testemunhas e aí eles decretaram a prisão preventiva dos 3 acusados. Bom, no primeiro julgamento, a defesa alegou que para tentar fugir dos 3, a Aida teria se jogado do prédio. Os advogados de acusação desmentiram essa versão e afirmaram que eles praticaram o homicídio e apresentaram várias evidências. O lenço manchado de sangue encontrado dentro da bolsa dela, o sangue era dela. A autópsia comprovou que os ferimentos na boca foram causados por socos. No rosto dela tinham vários ferimentos, inclusive um feito por um anel igual ao que o Antônio, o porteiro, usava. E sem falar que as roupas íntimas da Aida estavam todas rasgadas, inclusive o saiote que ela usava foi encontrado sujo de sangue. Mas não se sabe por que todas essas evidências foram ignoradas pelo júri. A acusação apresentou mais 2 evidências. Ela não tinha pulado lá de cima, porque o seu corpo caiu na calçada, bem rente à parede do edifício. E também haviam sinais de que a cena do crime tinha sido alterada, porque as coisas da Aida estavam bem perto do corpo dela, o que seria impossível. É como se ela tivesse pulado, agarrada com a bolsa e com os livros. Depois de ter ficado nas mãos dos agressores, brigando com eles por meia hora, ela pegaria a bolsa e os cadernos e pularia do 12º andar, tirando sua própria vida? Isso não faz o menor sentido. Os 3, o Ronaldo, o Cássio e o Antônio, foram acusados por homicídio doloso, quando há intenção em cometer o ato, e foram acusados também por tentativa de abuso e atentado ao pudor. Em fevereiro de 1959, o Ronaldo foi condenado a 37 anos de prisão, o porteiro Antônio a 30 anos e o Cássio, considerado pelo júri o verdadeiro culpado de ter tirado a vida da Aida, não foi julgado, porque era menor de idade e foi encaminhado ao sistema de assistência ao menor, onde ele ficou por 1 ano e depois saiu direto para servir o exército. E alguns anos depois, ele foi acusado por ter tirado a vida de um vigia de uma loja. Ele fugiu para o exterior e só voltou quando o crime foi prescrito, mas não se tem informações precisas sobre ele até hoje. A defesa recorreu da sentença
E um mês depois, em março de 1959, teve um segundo julgamento. E após analisarem novamente todas as provas e os depoimentos, acreditem, o Antônio, o porteiro, foi absolvido. E depois do julgamento, ele simplesmente desapareceu. E até hoje, ninguém, nem a sua família, sabe onde ele está. E o Ronaldo foi julgado apenas por homicídio simples e pela tentativa de abuso, e foi condenado só a 6 anos de prisão. Mas aí foi pedido e teve um terceiro julgamento. E aí o promotor conseguiu aumentar a pena do Ronaldo para 8 anos e 9 meses de prisão. Depois de cumprir a pena, o Ronaldo voltou para o Espírito Santo e se tornou um empresário, assim como seu pai. O julgamento da Aida é considerado um dos mais polêmicos do Brasil, porque alguns pontos ficaram na dúvida. Quem colocou a bolsa e os cadernos da Aida ao lado do corpo na calçada, já que é claro que ela não caiu com eles nas mãos? E ainda, na época, cogitou-se que o pai do Ronaldo usou da sua influência como empresário para livrar o filho das acusações. E também a questão do Cássio, que teria sido propositalmente acusado e condenado como quem praticou o homicídio, porque ele era menor de idade. E assim ele não sofreria uma penalidade mais severa e os outros, maiores de idade, também não teriam uma pena maior. Então, até hoje, se desconfia da forma como o julgamento aconteceu e como ele terminou. O irmão da Aida, o Monsenhor Maurício Cury, que é pároco na igreja da Imaculada Conceição no Cairo, no Egito, e ele é 1 ano mais novo que a Aida, escreveu um livro com a biografia da Aida, contando toda a injustiça no caso da irmã dele. E ele também entrou com um pedido no Vaticano para a canonização da Aida, assim como aconteceu com Santa Maria Goretti, que a Aida era devota, desde a época do internato católico. A Santa Maria Goretti, ela se recusou a ter relações íntimas com o agressor e ela foi atacada por ele e perdeu a vida com apenas 12 anos. Esse pedido do Monsenhor ainda não foi analisado pela igreja. Existem também algumas ruas no Rio de Janeiro que têm o nome da Aida Cury e algumas músicas também mencionam o nome dela, que foi vítima desse crime bárbaro e cruel e que, infelizmente, os autores não foram devidamente punidos. Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Obrigada por terem ficado aqui comigo. A gente se vê aqui nos comentários, não esquece, hein? E eu espero vocês no próximo vídeo. Beijos!